Olá, meus amigos, boa tarde. Já está no ar aqui o nosso Viva Voz, programa número 983, é isso? 87, mais ou menos. 987 é o programa hoje, né? Quase chegando aí no 1000º programa Viva Voz, que já está no ar desde 2007, nas ondas da Univale FM e também aqui pela TV Univale, no canal 11 do sistema de TV a cabo aqui da cidade de Itajaí. Muito bem, hoje o programa fala sobre o jazz. Por quê? Porque o dia 30 de abril, né, foi comemorado aí como o Dia Mundial do Jazz, esse ritmo musical nascido do blues, que já encanta os apreciadores de boa música há gerações. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história desse ritmo envolvente e vai também, claro, com música ao vivo hoje no nosso programa mais que especial, o programa Viva Voz de hoje, que está apenas começando, e a gente apresenta o programa de hoje junto com o acadêmico Henrique Flores. Boa tarde, Henrique. Boa tarde para Chedes, boa tarde ao nosso convidado e boa tarde especial para você que está aí ligado no programa Viva Voz na rádio e na TV Univale. Eu quero lembrar você que você pode conversar com a gente, mandar sugestões, críticas, elogios no Viva Voz Univale, no Twitter, @Viva Voz Univale, e no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale para Chedes. Tá certo, Henrique, isso aí. Bom, hoje quem participa do programa conosco é o músico e professor Eduardo Ferraro, ele que é professor de improvisação, também de flauta doce, algumas outras disciplinas também aqui dentro do curso de música da Universidade do Vale do Itajaí. Professor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a vocês, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Professor, para começar, o que é o jazz? O jazz é um complexo de gêneros hoje, né? E enfim, é um tipo de música que cresceu, né? Basicamente nos Estados Unidos, essa origem, né? Se dá origem, ou se atribui a origem aos Estados Unidos, né? Mas eu digo também que é um complexo de música e de gêneros, porque hoje o jazz tem que ser caracterizado como uma série de vertentes, né? De música, né? Sim. E o jazz, essa palavra jazz, o que ela significa? De onde ela veio? Há uma discussão sobre a etimologia dessa palavra, né? Porque, em realidade, alguns atribuem a uma palavra africana, ou outros a palavra francesa, que teria a ver com ato sexual. É uma coisa assim bem controversa mesmo. E também há uma banda que surgiu nos anos 20 e tantos, que, entre outras coisas, a banda tinha um termo jazz com S e não com Z. Então, assim, a origem não é uma coisa tão definida. Mas tem assim. uma mais aceita? Na realidade não, porque aparecem todas. Nas pesquisas que a gente faz, né, inclusive até chega a se falar que em francês também quer dizer ato sexual, se deitar, uma coisa assim que se relaciona muito com isso. Agora, essa outra vertente que fala dessa banda, que justamente se chamava jazz, que tinha jazz com S, me parece que talvez seja mais a que se tornou mais corriqueira, porque eles acabaram adotando um certo estilo e acabou sendo aquela questão de que virou jazz tudo. No nosso imaginário, o jazz ele é norte-americano. Ele realmente nasceu nos Estados Unidos, Canadá, por ali? Sim, teoricamente sim. Como é que é a história dessa criação O dele? nascimento é ali. O nascimento do jazz quase que nisso praticamente não se tem dúvida. É a questão da imigração africana, aí aparecem os work songs, os cantos de trabalho, né? Que os trabalhadores do Sul... Exatamente, os trabalhadores do Sul faziam na medida que eles colhiam algodão, e esses work songs, que são como se fossem hinos, né, acabaram se caracterizando como o nascimento do jazz. Então, né? Tem muita ligação com a música gospel, que também surgiu nessa... Tem, inevitavelmente essas músicas estão todas interligadas. Isso é uma questão que hoje, por exemplo, quem estuda e pesquisa gêneros musicais sabe da movimentação dos gêneros. Não existem gêneros estáticos, os gêneros passam de um lugar para o outro, vão mudando continuamente. Então, o jazz tem essa característica também. Ele não tem como, ele se transforma a cada momento, praticamente. Nova Orleans foi um berço do jazz também, não? Pode-se considerar. Nova Orleans praticamente foi o lugar onde se desprende assim, o ponto principal do jazz, que é o ragtime. Né? Então, hoje em dia também tem essa questão de dizer o jazz está em New Orleans. E até hoje, eu diria que assim, o músico americano, o público americano de jazz,
faz como se fosse New Orleans talvez uma meca, né? No sentido Sim, de que daí se desprende um pouco todas as vertentes, né? O sul dos Estados Unidos é conhecido pelo alto racismo, até porque era onde havia maior briga pela escravidão. O jazz não é considerado algo de forma pejorativa, um tipo de música abaixo do nível por ser nascido nos negros? Não, hoje não, mas numa época talvez fosse, né? E acho que tem vários filmes até que retratam isso, né? Numa época, sim, se pensava que, como o jazz era uma música que quase que exclusivamente era de negros, e que de fato se transformou, e não foi agora que se transformou, se transformou a partir dos anos 40, 50, foi uma música que o branco também começou a se inserir, e se inserir muito bem, através de grandes músicos também, né? Mas numa época, eu acho que, por exemplo, a época de talvez 1930 até 1930, 40, onde começa a despontar o bebop, né? Como um dos movimentos artísticos mais sérios e mais fortes do jazz, era uma música que era segregada, não era uma música que era aceita. Assim. Até a gente tem uma informação que até por volta de 1915 ela nem era considerada música. É possível. Eu não tenho esses dados exatos, mas eu creio que é muito provável, porque vamos pensar que em 1915 o que se tinha nos Estados Unidos? Se tinha fanfarras, bandas, que são todas decorrentes de uma herança britânica e de todo um tipo de música que era uma música militar. Né? Aí o que acontece? Depois começa a ter uma fusão com já o instrumentista dessas bandas começa a passar e se começa a trabalhar em formações menores, e aí é onde surgem, por exemplo, aquelas bandas de ragtime, né? Que são as bandas que aparecem em New Orleans, né? E que outros estilos ajudaram a desenvolver o jazz? Eu diria que assim, o jazz em realidade, nessa época, eu penso assim, em três vertentes, né? Uma é o blues, né? Que é fundamental, né? O blues é uma das linhas, né? Do jazz, né? E talvez as canções religiosas dessa época, né? Que são os work songs, né? Essas seriam fundamentais. Agora, as linhas de evolução são basicamente o ragtime, o Dixieland e uma vertente que passa para Chicago, né? Uma dúvida de um leigo totalmente, assim. Qual a diferença de blues para jazz? Eu sempre tive na minha mente que era praticamente a mesma coisa. Qual a diferença delas? Bom, isso é bem interessante, é uma pergunta boa. Na realidade, o jazz também compartilha com o blues um tipo de música, um tipo de, como a gente chama, de forma musical. O blues, ele é uma forma musical de 12 compassos, né? Então, o blues hoje em dia se configurou como um estilo, um gênero à parte, onde se toca somente com esse tipo de formato, e o jazz também usa esse tipo de formato para tocar um pouco mais rápido, com uma instrumentação um pouquinho diferente, com arranjos diferentes, né? Mas em realidade é assim, ambos correm paralelos, né? O que se chama, por exemplo, de blues tradicional, é aquele blues que fazem aqueles velhos guitarristas como B.B. King, Albert Collins. Esse é um blues já mais de raiz, né? E o blues que se usa no jazz é um blues que, por exemplo, passou por canções do Charlie Parker, por Coltrane, o próprio Miles Davis, que foi um cara que passou por um monte de épocas, usou a forma blues, que é essa forma, né, de 12 compassos, né? Professor, agora nós estamos numa emissora de rádio, que é a Rádio Univale FM, que desde a sua origem, desde que ela abriu as portas, né, definitivamente, em caráter oficial em 1999, ela sempre teve, né, programas voltados para esse tipo também de gênero musical, Unibossa Jazz, enfim, Uniblues, né, Uniblues. Sempre houve programas aqui na Univale FM voltados, né, para esses gêneros musicais, e volta e meia eles aparecem ainda aqui na nossa programação. Ela não é que se modernizou, mas ela se jovializou um pouquinho de uns anos para cá, mas enfim. Agora, a gente não ouve muito, né, esse tipo de ritmo musical em outras emissoras de rádio, né? Por quê? Porque eles não são tão comerciais assim? Eu acho que não são comerciais. O jazz hoje, no meu modo de ver, passou a ser uma música que, entre todas as coisas, precisa um pouco de compreensão. Eu acho que isso é interessante, né? Porque o jazz hoje se modificou e, em certa forma,
eu acho que ele foi, de alguma maneira, se complexificando, né? Ele é tido ainda como uma música elitizada, de ricos? Não creio que seja de ricos, mas assim, se poderia pensar talvez em alguma situação de pensar como música elitizada por causa do entendimento que muitas vezes se precisa para conseguir chegar à mensagem que o blues. É porque geralmente o jazz ele acaba sendo transmitido, né, em emissoras até de rádio, as chamadas adulto contemporâneo, né, que são rádios teoricamente para um público mais elitizado. Teoricamente, né, porque rádio aberta atinge todos os públicos, enfim, né? Mas enfim, muito bem. Agora, quando que foi que o jazz ele começou a ganhar popularidade? Quando foi que ele saiu lá dos Estados Unidos? Quando foi que ele tomou o mundo? Assim? A viagem do jazz é bem interessante também. E eu acho que, em certa forma, a gente pode pensar um pouco a viagem do jazz, ou seja, essa toma de popularidade, igual aconteceu com choro, igual aconteceu com tango, por exemplo, argentino. Isso se dá mais ou menos no primeiro quarto do século XX, Sim. Então entre 1925 e 30, quando os artistas de jazz começam a migrar para Paris. Né? Paris era o grande centro nesse momento. Então, tudo que se queria consagrar sobre gênero musical tinha que ir para Paris. A mesma coisa foi acontecida com Pixinguinha, com gente que tocava tango, e os artistas de jazz migraram para lá, e foi onde o jazz, teoricamente, se consagra por causa do exótico também. Bom, a gente vai pedir, né, para o professor Eduardo, ao longo deste programa, né, nos dar algumas palhinhas aí, né, sobre o jazz, né, para até nos lembrar, assim, né, dos principais sucessos, os clássicos, né, do jazz mundial. O senhor poderia passar para a gente aí, dar para a gente essa palhinha? Eu trouxe algumas coisas aqui que são interessantes. Por exemplo, pensando num retrospecto histórico, Sweet Georgia Brown, né? Esse, por exemplo, é um clássico dos clássicos. Já isso está muito associado ao Dixieland, né? Isso está associado a uma questão já mais New Orleans, né? Naquelas bandas que tocavam nas ruas, enfim. Tem toda uma conotação também, esse tipo de música, né? Ô, professor Eduardo, existe aquele jazz mais clássico e o jazz mais contemporâneo, né? Exato, sim. Qual é a principal diferença? Ele é mais ritmado, o contemporâneo? Não, o contemporâneo, essa é uma pergunta boa também, porque às vezes as pessoas pensam que o jazz parece que transita só numa vertente. Não, o jazz transita em várias vertentes. O jazz mais clássico, talvez, é o que tu estás falando, ou estás te referindo, seria o que a gente chama hoje de mainstream. Que é uma decorrência praticamente da linha que vem do bebop. Ele é mais devagar? Não necessariamente, mas ele tem uma regularidade em quanto aos elementos que se usam. Né? Por exemplo, enquanto a rítmica, levadas de bateria, de baixo. Então, esse tipo de jazz que a gente hoje teoricamente colocaria como mainstream é um jazz que é decorrente do bebop, né? Do hard bop, que é anos 60, 70, já é uma coisa um pouco mais chegada para a nossa época, e também um pouco do chamado cool jazz, né? Que é o jazz da costa oeste dos Estados Unidos. O senhor poderia demonstrar para a gente por exemplo, o bebop, desse tipo, o bebop, que a gente tem noção, né? Sim, esse é um clássico, por exemplo. Sim. Esse, por exemplo, é o Charlie Parker, né? Isso é década de 50? Década de 50, mais ou menos. Né? Onde a gente escuta, por exemplo, um baixo fazendo o walking bass e uma bateria, mas assim, bem suave, bem leve, com muito ritmo, a muita velocidade. Isso é bebop. Esse é o professor Eduardo Ferraro, ele é argentino, mora há 25 anos aqui no Brasil, é professor no curso de música aqui da Univale, está dando essas palhinhas pra gente aqui ao vivo com o saxofone dele. A gente volta já depois do intervalo nesse programa especial sobre o jazz. Por quê? Porque no dia 30 de abril foi comemorado aí o Dia Mundial do Jazz. A gente volta já.
Já estamos de volta aqui com o nosso Viva Voz de hoje, em comemoração ao Dia do Jazz, né? Ao Dia Mundial do Jazz, que foi comemorado dia 30 de abril. Por isso, hoje o nosso programa é especial. A gente está conversando hoje com o professor Eduardo Ferraro. Ele é argentino, mora há 25 anos aqui no nosso país. Ele é músico, é professor no curso de música aqui da Univale, de disciplinas como improvisação e flauta doce. Ele está ao vivo, não, né? É que ele está tocando ao vivo aqui durante esta nossa gravação, na verdade, né? Porque o nosso programa está sendo gravado. Mas, claro, aceitou o nosso convite com muita gentileza, né? E hoje está aqui dando essas palhinhas para a gente também, está demonstrando o jazz, essa música maravilhosa, né, que é o jazz. Muito bem. Professor, o senhor estava falando sobre o jazz contemporâneo, o clássico, e o senhor disse que é uma coisa muito... tem várias vertentes. Ele tem realmente tantas vertentes assim como, por exemplo, tem o rock? Tem, talvez não tantas quanto o rock, mas tem algumas vertentes hoje e eu acho que é interessante que a gente, às vezes... pode chegar a pensar, mas o jazz não é um só, não, eu acho que não é. Inclusive, eu acho que o jazz, hoje em dia, está se discutindo em ordem regional. Se realmente, existe um jazz americano, existe um jazz europeu, existe um jazz sul-americano. Eu acho que sim, que existem. E isso é uma coisa que não está longe de poder pensá-la, senão através das apropriações, que é um fenômeno muito comum. É um fenômeno que a gente tem que estar sempre muito de olho, porque é o que movimenta muita coisa, no sentido de se apropriar e ressignificar muitas vezes aquilo que se apropria, né? Uhum. Então, aí se cria, por exemplo, jazz aonde? Na Europa foi um dos lugares, né? Onde a gente percebe notoriamente que há uma diferença com o jazz americano, né? Por quê? Porque o europeu tem outra origem musical, tem outra vertente musical, né? É um bom ponto que o senhor tocou, porque, pelo menos no meu imaginário de muita gente que eu conheço, é que o jazz é um estilo americano. Se fala em jazz, se lembra do sul norte-americano. Uhum. Enfim, ele está difundido no mundo? A gente tem jazz no Brasil, por exemplo? Sim, eu acho que tem. Tem muita gente que estuda e eu acho que a gente não pode deixar de dizer que aqui existe um jazz brasileiro, um jazz latino-americano. Eu creio que existe. Por causa disso que eu estou falando, a questão das apropriações. O que talvez a gente tenha que pensar um pouco nesse aspecto, que obviamente não é igual ao jazz americano, e do que realmente se apropria? Talvez muitas vezes da linguagem, né? Que é uma coisa que talvez a gente não veja superficialmente e sim veja quando vai analisar a música. Onde vê, de repente, determinadas instrumentações, onde vê harmonia, onde vê uma forma de tocar. Tem influências também de outros ritmos em cada país? Por exemplo, no Brasil, alguma influência do samba, do pagode? Tem, com certeza. Em todo lugar, eu acho... Aí tem outra coisa, né, também, que é interessante, né? Essa questão da apropriação, que eu estou mencionando, também traz... um outro fenômeno que é o fenômeno de misturas, né? E as transformações, né? O que às vezes se chama hibridização. Essas hibridizações, esses híbridos, são uma questão que já está acontecendo há muito tempo, não é uma coisa nova. E no jazz, ele é o que movimenta, diria hoje, essas transformações do jazz. Aqui em Latinoamérica, por exemplo, a gente ouve falar jazz brasileiro. Claro que existe. Por quê? Porque existe um jazz que se aproxima do samba, existe samba que se toca com linguagem de jazz, né? Com a mesma linguagem que eu estou dizendo, que talvez não é perceptível num nível superficial, mas quando a gente entra a analisar como se está tocando, isso é jazz. Quando a gente fala de música, sempre tem muito saudosismo. O jazz, ele teve uma época de ouro ou a melhor época dele está sendo agora? Não, olha, isso aí é uma pergunta que eu acho que é difícil de entender, né? Ou digamos, de responder. O que eu diria é o seguinte, cada época é diferente. Hoje em dia, eu acho que assim, o jazz, ele está passando por uma fase muito interessante, que é justamente essa da transformação, dele absorver também outros gêneros, de estar se tocando, por exemplo, um monte de gêneros com, digamos, a linguagem de jazz também. E isso me parece uma coisa assim, extremamente bacana, porque já passou aquela época que foi muito boa do bebop, daquilo que eu acabei de tocar, do Parker, e se está em outra época. Não que se renega, talvez, essa época do Parker, né? Mas está em uma época muito, muito rica também, né? Professor, até aqui na nossa região, no nosso litoral, né? Até quando a gente vai para Florianópolis, a gente observa isso, essa explosão, principalmente de casas noturnas aí,
que vão para o sertanejo, enfim, né? A gente consegue, hoje em dia, ter jazz de qualidade? A gente consegue apreciar o jazz em lugares, em barzinhos, enfim, aqui na nossa região, no nosso litoral? Tem alguns lugares, sim, eu acho que tem. Não é uma coisa massiva, né? Não é uma explosão assim enorme, como digamos assim, vamos ter toda noite um programa de jazz para ver. Mas tem, eu acho que tem excelentes músicos. Aqui na nossa região tem? Tem. Eu acho balneário? Que tem. Eu não sei se é balneário. Aqui em Itajaí tem lugares que tem, e tem músicos muito bons, né? Como tem também em Florianópolis, que estão fazendo pelo menos uma vez por semana alguma noite de jazz. E, claro, é evidente que assim, existe um público mais restrito, existe gente que de repente se inteira, por quê? Porque há uma comunicação em um grupo, não é uma coisa massiva. Me parece que aqui em Itajaí, todo ano, quando acontece lá o festival de música, né, aí sim, né, são várias atrações, enfim, mas depois me parece que durante o ano dá aquela acalmada. Claro, então, obviamente, a explosão se dá nesse momento, que eu acho que é um momento de ápice, onde, digamos, se convive também com músicos de fora, né? Professor, qual é a diferença, né? É questão de instrumentalização? O que é? Qual é a diferença aqui na Rádio Univale? Quem é ouvinte da Rádio Univale, claro, já ouviu, né, vários tipos de jazz. Daquele jazz mais calminho, mais lento, bem nostálgico, para aquele jazz mais acelerado, ritmado, que também é muito interessante, muito gostoso de se ouvir. Não, a instrumentação basicamente pode ser a mesma, né? Certo. O que ritmo, a gente tem que pensar, por exemplo, talvez o que tu estás falando, assim, a gente tá pensando em um jazz mais calmo, que a gente chama de balada, né? Balada no termo de gênero musical, né? Sim. Que se caracteriza por ser um jazz lento, mais melodioso, mais, digamos, com outro tipo de espírito, né? Aquela música de final da noite, o sujeito lá no canto do bar, exato. o sujeito tá mal, ele tá depressivo, ele não pegou ninguém a noite inteira. Mais ou menos, coisa mais ou menos. E aí que acontece? Tem outro jazz que aquilo que te digo, que talvez hoje em dia é o que se chama de mainstream, que é aquilo que é mais rápido, que se toca muito rápido, que se ouve um baixo fazendo walking. Incrível, né? Alucinante, maravilhoso. E o saxofone tocando, o trompete tocando muito rápido, né? Professor, a gente falou muito das influências que o jazz sofreu. Mas e o que ele influenciou? Ele influenciou outros ritmos musicais? Nasceu algum ritmo a partir do jazz? Eu não sei, não te poderia dizer se nasceu algum ritmo, mas que influenciou com certeza. Porque o que acontece? É interessante pensar que a história sempre se dá de mão dupla. Ou seja, aquilo que por exemplo, se pode apropriar do jazz, né? Também o que vai acontecer? Os outros gêneros também estão se apropriando de elementos jazzísticos. E aí, por exemplo, aqui, eu diria que fundamentalmente toda a música brasileira se apropriou, né? Por mais que a gente esteja, por exemplo, tocando algum baião, algum samba, sempre a gente vai escutar, ou pode escutar através do instrumentista, algum elemento de jazz, né? Bom, a gente vai pedir para o professor, né, dar mais uma palhinha para a gente, ou mais algumas palhinhas para a gente aqui, né? A gente tem 5 minutos ainda de programa. Vamos lá, professor, vamos ver o que a gente... Uma coisa que eu pensei que é interessante, historicamente, seria legal pensar em música, por exemplo, que a gente não falou, que seria música de orquestra, né? Duke Ellington, por exemplo, né? Aquela coisa de Satin Doll, né? Essa foi uma época de ouro mesmo, né? Onde Ellington, com sua orquestra, encantou todo mundo, né? E algo, por exemplo, como aquilo que tu estavas falando, claro, de Fim de Noite, por exemplo. Muito bom, né?
Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Tá certo, esse é o professor Eduardo Ferraro, tocando pra gente aqui, não é? Com o seu saxofone. Ele que é músico, é professor no curso de música aqui da Univale, professor em disciplinas como improvisação, flauta doce. O professor Eduardo aceitou gentilmente o nosso convite aqui para participar deste programa em homenagem ao dia, né? Ao Dia Mundial do Jazz, que foi no dia 30 de abril. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também, e quando quiserem dispor, estou aí, vem com o maior prazer. Eu estou adorei o programa e vocês percebem que eu gosto de falar de jazz, né? Com certeza. A porta está sempre aberta, professor. A gente adorou também, né, conversar com o professor Eduardo e principalmente, claro, né, ouvi-lo aqui nessas composições maravilhosas do jazz. A gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. A gente volta amanhã aqui na rádio, na TV Univale. Uma ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã. Viva Voz! Realização do curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica: André Lindwein, Henrique Flores, Ismael Filho e Cidiane Sutil. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.